Queridos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui nessa data maravilhosa para gravarmos um episódio da nossa UmaDcast, mais do que especial, né? Estamos aqui novamente no canal ADJC Jardim Botânico do Ministério Jardim Colorado. Nesse dia, meus irmãos, estamos aqui com presenças ilustres. Comigo está o meu amigo apresentador Arthur. A paz do Senhor, irmão. Sou Arthur, apresentador junto com o irmão Amauri. Estamos aqui também com o nosso profissional Louraci Vieira. Sou professor de teologia, também sou sou bacharel em teologia, pós-graduação em ensino religioso e em psicanálise. E sou professor do IBATES, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Espírito Santo. Professor também da Faculdade Crescer, que é a Faculdade de Teologia e Filosofia, no centro de Vitória, na Rua Barão do Itapemirim. Ô Glória, como que é um tema muito... Como eu posso trazer? Um tema que nós temos que ter muito cuidado em falar, então nós trazemos um profissional e com ele está o nosso grandíssimo irmão Jadiel, segundo líder da UmaDejá, do Ministério Jardim Colorado. Ô Glória. Sou formado em licenciatura em informática, pós-graduando em psicanálise, pós-graduando em trânsito, pós-graduando em neuropsicanálise. Eita, Também para acompanhar nosso amigo Louraci nesse bate-papo de hoje. Fico até com vergonha perto de todos esses irmãos aqui. Vale a pena, meus irmãos, ressaltar que o irmão Jadiel foi a nossa ponte, né, para poder fazer o episódio de hoje. Graças a Deus é uma bênção na nossa vida. Amém, meus irmãos? O tema de hoje é o suicídio, né? Por isso trouxemos aí um profissional tão qualificado para poder falar um pouco para nós, porque é algo bem delicado. É importante a gente chamar um profissional para poder falar. E vou deixar o tema para vocês, que se encontra na nossa Bíblia Sagrada, no livro de 2 Coríntios, o seu capítulo de número 4, seus versículos 17 e 18, que dizem: porque essas tribulações que passamos nessa terra, né, são momentâneas e leves e produzem para nós um eterno peso de glória muito excelente. E no 18 vai dizer: não se atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são momentâneas e as que não se veem, essas são eternas. O que eu quis dizer com esse tema, meus irmãos? Que por ser um assunto tão importante, um assunto tão impactante, devemos ter sempre consciência de que não estamos sozinhos e de que devemos suportar todas essas adversidades para que possamos ter nosso galardão, meus irmãos. Não se atentando, claro, para as coisas que se veem, que são as nossas tribulações, mas se atentando para as coisas que não se veem, que é tudo aquilo de bom que a gente recebe ao suportar tanta amargura desse mundo. Amém, meus irmãos? E agora, meus irmãos, estaremos realizando as perguntas para esses dois convidados excepcionais que temos aqui. Amém? Você sabe do que se trata a psicanálise? Se você não sabe, venha conhecer. E eu vou trazer logo a primeira pergunta para o nosso irmão Louraci. Dentro do seu ambiente de trabalho, assim, o que você trabalha dentro da psicanálise? Olha, a psicanálise ela tem um fator importante dentro da área da psicologia, das psicologias, né? Nós trabalhamos com o inconsciente, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então esse é um trabalho que a psicanálise faz, que é abordar essas questões traumáticas, a questão das angústias, dentro da questão almática, vamos dizer assim, né? Que é dentro da psicologia ou do indivíduo. Isso que a psicanálise faz. E você como pode dizer, já chegou algum paciente em você querendo se suicidar? Já tratou algum paciente assim? Com desejo suicida, sim. Na maioria das vezes, na maioria dos casos, a nossa abordagem não vai direto no indivíduo com desejo de morte, né?
Porque a psicanálise trabalha muito com a pulsão de vida e pulsão de morte. Como é que você percebe que o indivíduo ele tem um potencial suicida? A partir da conversa, né? É a partir da gente ouvir a conversa, o bate-papo. Na verdade, a gente mais ouve, né? Então, até uma frase do Rubem Alves que é interessante: nós não amamos quem fala bem, nós amamos ou nos apaixonamos por quem escuta bem. Então, a função do psicanalista é escutar. A função do psicanalista é escutar o máximo possível. E não é o que o indivíduo fala, é o que ele quer dizer. Então, quando é que eu pego ali um insight, ou quando é que eu pego ali um ato falho? Ouvindo. E a gente percebe ali dentro, alguns são mais diretos, né? Alguns são mais diretos, alguns já tem um desejo mesmo, já chega, já fala que está a fim de morrer mesmo. E aí a gente, na medida do possível, a gente tem eu diria assim, uma parceria, né, Jadiel? Que é com os médicos. O psicanalista não é médico, né? Então a gente encaminha para um psiquiatra, né? Porque o psiquiatra ele vai laudar, ou seja, ele vai medicar o indivíduo, enquanto a gente apenas vai ouvir para dar o melhor, né? Para dar um pouquinho de conforto àquela pessoa que está com esse desejo de suicídio. Mas o tempo todo a gente depara com esse tipo de gente. O senhor consegue dizer para nós, irmão Horaci, algum comportamento, como podemos dizer, pequeno, algum comportamento que é um detalhe bem pequeno de que essa pessoa tem esse tipo de desejo, ainda que ela mesma não tenha descobrido ainda que tenha? Um detalhe bem pequeno. Sim, boa pergunta. Pergunta excepcional. O senso comum ele não consegue perceber que o indivíduo tem um potencial de suicida. Por quê? Porque hoje nós temos aí uma questão de tabu, né? A pessoa quer se matar, nada, quem quer se matar, ele se mata mesmo. O cara está com desejo de morte, ele vai... E a gente, como eu disse, não é o que ele está dizendo, é o que ele quer dizer. Às vezes uma frase que ele diz, você tem que ficar ali, não assim uma coisa assim, ele falou hoje, daqui a um ano ele fala novamente, não. O sujeito ele vai te dar uma luz que ele está com desejo de morte, né? Algumas frases comuns, por exemplo, cara, eu não suporto mais essa vida. Se você fala isso por angústia, por um momento de tristeza, ok, beleza. Mas quem é um profissional ou quem já tem um pouquinho de noção, já vai perceber que a fala dele não é à toa. Ninguém fala uma frase dessa por falar, né? Cara, vontade de ir embora, cara, vontade de sumir. A minha vida não presta. Então são alguns lampejos, vamos dizer assim, né, que ele vai dizer. Então você começa a perceber isso. E o que deveríamos fazer, né? Talvez você poderia me perguntar isso, o que poderiam fazer? Falar com ele, perguntar a ele. Tem pessoa que tem problema, mas se eu falar de suicídio com ele, ele vai cometer o suicídio. Não, muito pelo contrário. O suicida ele não quer morrer, né, Jadiel? Nós aprendemos isso na faculdade, né? Ele quer matar a dor. Ele quer sufocar aquilo que tá matando ele, entendeu? Então o único meio que ele vê é se suicidando. Então seja direto, pergunta, né? E conforte essa pessoa, né? Porque é sempre assim. E nunca acha que pessoa que quer morrer é frescura, não é não. Entendi. Nessa sua caminhada de estudos, qual foi a parte que mais te chamou a atenção para que o senhor fosse caminhar para essa área em específico? O que te despertou esse desejo? Olha, a psicanálise é uma coisa assim fantástica, né? Então tem várias áreas que eu gosto muito e chama atenção. Mas a do suicídio, a questão dessa pulsão de morte, do desejo de morte, é quando, nas leituras ou escutando alguns especialistas falando, é quando eu comecei a perceber que crianças também têm esse desejo, né? O índice de criança que tem um desejo, compulsão de morte, desejo de morrer mesmo, desejo de tirar a própria vida, é enorme. Então isso me chamou muita atenção, entendeu, Jajá? E uma outra coisa que me chamou a atenção também é a falta de interesse da sociedade, e principalmente, né, por exemplo, das igrejas, das comunidades evangélicas, não evangélicas, em abordar o tema, entendeu? Então isso me chamou a atenção. Poxa,
As pessoas vêm para a comunidade, elas vêm o quê? Elas vêm procurar ajuda. E nós falamos, por exemplo, de esquizofrenia, por exemplo. O esquizofrênico, a pessoa que tem problema psíquico e tal, né? E a gente não fala do suicídio, certo? Só que no Brasil o índice de esquizofrenia, de pessoas com esquizofrenia, é muito menor do que pessoas que têm o desejo suicida, é muito menor. Então a gente fala mais de uma coisa que tem importância e falamos pouco de uma coisa que é tão importante quanto. Então isso é interessante. Vocês olham somente pelo que está no alto, se esquece daquilo que vem por baixo dos panos. Exatamente. Pessoas que sofrem. Isso. E eu queria também trazer uma pergunta para o nosso irmão Jadiel. O que te fez querer cursar, querer entrar também nessa parte? A relação que nós temos com a igreja de forma geral, costumo dizer que quem ouve, principalmente no meio religioso e dentro da tradição da Assembleia de Deus, em que todos têm a oportunidade de falar, você já começa a observar coisas que o professor Horaci disse, que às vezes são pequenas falas que já despertam em nós um gatilho de dizer, essa pessoa está com problemas. E isso é interessante porque quem quem trabalha com liderança, seja ela qual for, deveria entender um pouco da questão da psique humana. Então é importantíssimo, isso foi que me despertou, porque há tantos anos aí envolvido com liderança na igreja, além da questão do estudo de teologia, a qual nós já estudamos há 7 anos lá no IBADES, dentro desse aspecto da teologia, nós também temos um pouco dessa linha de entender, dentro do campo da teologia, a importância de não só a questão administrativa da igreja, a questão da pregação, de outras coisas da igreja, mas também de cuidar das pessoas, que esse é o maior objetivo da igreja, ou deveria ser o maior objetivo da igreja, que é cuidar das pessoas. E como eu devo cuidar? De que forma eu devo cuidar? Através de conhecimento. Qualquer área que você for tentar fazer que você não tenha o domínio do conhecimento, a possibilidade de você fracassar vai ser grande. Então, desse contexto, o que eu pensei? Vou buscar, então, conhecimento para poder ajudar as pessoas que estão no meu meio religioso, estão dentro da minha comunidade religiosa, que muitas vezes precisam de ajuda e não as têm por causa de, como foi dito, questões de preconceito, contra alguns tabus que ainda existem dentro da igreja, principalmente nessa questão do suicídio. Sempre se obtém uma resposta religiosa em volta desses tabus e não de um conhecimento empírico, acadêmico a respeito das questões dentro da igreja. Então é isso que me chamou a atenção da área de psicanálise e estamos aí cursando, quase terminando a pós-graduação na área de psicanálise e também de neuropsicanálise. Glória a Deus. Voltando aqui a sua pergunta também, complementando, se me permite. Com certeza. Por exemplo, a cada 40 segundos, na questão no mundo, morre uma pessoa por suicídio. A cada 40 40 segundos. segundos no mundo. 40 segundos aqui que nós estamos aqui, já morreu uma pessoa por suicídio. Sério. No Brasil, morre a cada 15 minutos. Em 2015, era 15 minutos. Um pouco antes, até 45 minutos. Né? Que vai aumentando, né? 2015, 15 minutos. Hoje, 2024, aproximadamente a cada 13 minutos morre uma pessoa por suicídio. E o interessante é que o grupo, gente, olha só, eu acho sensacional, jovens, olha só, jovens, a nossa câmera jovem, de 15 a 29 anos de idade são os que mais cometem suicídio. Ou seja, é a terceira, isso é absurdo também, viu, Jadiel? É a terceira maior causa de morte no Brasil. Jovens de 15 a 25 anos de idade. Tocante. Seguindo com base
nessa toada, nos seus anos de liderança, no Jadiel, na Madejac, o senhor já se deparou com algum caso desse? Se sim, desculpa já te cortar, se sim, qual foi a sua atitude em relação a essa pessoa? Vamos usar que o Madejac tem pouco tempo, né? Não tem anos. No grupo dos jovens, assim, basicamente. Ainda não tive nenhum caso até porque meu estudo a respeito dessas questões é novo, é recente, tem 2 anos aí que começamos a estudar, então e pouco tempo que eu trabalho efetivamente com liderança de jovem. Mas hoje nós temos outros aspectos, às vezes, que envolvem a questão principalmente depressiva entre os jovens, que a gente observa, ainda não trabalhei com nenhum caso, mas a gente observa alguns casos aí principalmente de depressão, que também é um dos casos que motivam aí o suicídio. Sim. Então não peguei nenhum caso de concreto efetivo. Graças a Deus. Porém, a gente sabe que existem muitos jovens dentro das igrejas com problemas com depressão e outras questões relacionadas à psique. Para finalizar, então, você tem mais alguma pergunta? Eu queria trazer um complemento aqui, como o nosso irmão Loraci falou, que no começo muitas pessoas te procuram porque elas estão cansadas da vida, né? Que elas falam que estão cansadas, se sentindo oprimidas e quer tirar essa dor, quer amassar, tirar essa dor que está dentro delas. E muitas das vezes elas querem somente falar, somente expressar o que elas sentem. E nós não vemos muito interesse, como o irmão Jadiel falou, dentro da parte do governo. Não vemos muito interesse, muitas vezes, como nós, cristãos, porque muitas pessoas, muitos cristãos julgam e discriminam, como que eu posso trazer, pessoas que sentem isso no seu coração. Eu tenho uma grande certeza que todos que estão aqui, ou você que está em casa, já se deparou com isso, dizendo que, como pode dizer, a pessoa está com um demônio dentro do corpo, pessoa que tem depressão, pessoa que não tem Cristo, tem falta de Jesus, pessoa que está sentindo depressão, tem falta de Jesus, e muitas vezes não é isso, porque com depressão é uma doença, é uma coisa que a pessoa precisa dizer. E nós vemos também que, como, para quem não sabe, eu sou o segundo lá dos jovens lá na minha igreja, e sou muito tempo ali com jovens, mas não perto da liderança, muito tempo que eu passo tempo com jovens. Eu converso muito, já percebi que muitas pessoas, elas não olham o exemplo que os cristãos dão, né? Que eles deveriam seguir, que Jesus ele falou, aqueles que estão cansados e oprimidos, vindo a mim. E não querendo somente enfatizar, queria perguntar para você, como você disse que é auxiliar, né? Passou lá, já veio alguma pessoa dentro da igreja procurar você? Sim, de querer olhar, eu vou naquele irmão, não somente porque ele trabalha naquela área, sim porque eu preciso conversar. Já veio alguma pessoa? Ah, sim. Lembrando que eu reúno ali na igreja, na comunidade evangélica ali de Campo Verde, na qual o presidente é o pastor Antônio Márcio Caetano, que é o nosso professor, né? Professor de base, vai crescer, professor de psicanálise e outras coisas, né? E eu estou ali auxiliando ele ali. Sempre acontece, né? Sempre acontece. Lembrando que às vezes, como é que é o seu nome mesmo? Arthur. O que acontece? Às vezes o indivíduo ele não chega até você falando assim. Lembrando que ele chega falando por símbolos. Ele chega falando por metáfora. Né? E eu vou repetir a mesma fala que eu disse antes, né? Não é o que ele diz, é o que ele quer dizer, né? Vamos dizer que a cada 10 palavras, a cada 20 palavras, ele vai falar uma que ele quer dizer realmente. Então a gente tem que estar atento ao que ele está tentando me dizer. Então isso acontece o tempo todo, né, Jadiel? Sim. Isso acontece o tempo todo. Ele fica ali, volta lá, vem cá com as palavras, né? Você vai deixando ele dizer. Aí chega uma hora que você
Faz essa pergunta direta. O que você quer mesmo? O que está acontecendo mesmo com você? O que você quer dizer mesmo? Porque veja bem, gente, uma coisa importante, é bom lembrar o seguinte. Para nós psicanalistas, né, o Jadiel, que é o nosso futuro psicanalista, também é o futuro psicanalista de vocês aqui também. Glória. Oh, glória. Não existe nem verdade nem mentira na psicanálise. Presta atenção nisso, tá? Existe a fala. Você vai interpretar a fala. E nessa fala e nessa escuta, né, flutuante, chamamos assim, primeira coisa, você tem que estar despido de preconceito. Exatamente, muito importante. Né? Você tem que estar despido de preconceito. Se você é um sujeito que é preconceituoso em si mesmo, você jamais poderá ser um psicanalista. Você sendo um preconceituoso em potencial, você não pode ouvir a pessoa que está com problema. Concorda comigo, Jadiel? Sim. Você não pode. Porque o que vai acontecer? A primeira coisa que você vai fazer é julgar. E qual o primeiro julgamento que vem quando você está na igreja? Principalmente se você está numa igreja muito ferrenha, de poder, eu uso o termo tradicionalista ou fundamentalista. O que você pensa? O que você vai pensar logo de cara, né? Ixi, rapaz, está com um problema, tem pecado, tem demônio, e às vezes não é. Porque o fator depressivo, as doenças psíquicas, as doenças psicossomáticas, tem nada a ver com espiritualidade. Às vezes é biológica, é fisiológica, tem vários fatores. Então quando você vai ouvir sem preconceito, sem discriminação, aquela pessoa vai achar confiança em você. Igual você, eu estou vendo vocês, são líderes. Quando alguém vier até vocês, são jovens também, vocês têm a angústia de vocês também. Né? Então quando vocês forem ouvir alguém, tem que se despir do preconceito, despir da religiosidade. Escuta, ok, você pode tratar isso como você quiser, mas na hora não, você tem que se despir disso, para que as pessoas tenham conforto e se livre dessa coisa tão ruim. Né? Com base nessa fala também, já vai se caminhando para o final, que era justamente a respeito do que eu ia falar. Agora a gente já sabe que o nosso profissional já nos explicou os sinais, os detalhes, como uma pessoa diz. Queremos te fazer a pergunta. Você aí de casa, preste bastante atenção. Irmão Loraci, nós estamos no dia a dia, que nós não estudamos psicanálise, nada a respeito da psicologia. Nós podemos, com certeza, como o senhor já disse, detectar alguém que está com esse tipo de problema. Se caso o pessoal de casa detectar alguém que está com esse problema, percebeu, ó, eu vi isso naquele vídeo, ele está com esse problema. O que é que temos que fazer, nós não sendo profissionais, para poder ajudar essa pessoa da maneira mais imediata possível? Boa pergunta, excelente. O que acontece? Primeiro passo, você tem que entender o seguinte, a escuta de um profissional é diferente do senso comum. Uhum. Se você não tem a capacidade de ajudar essa pessoa, a primeira coisa, encaminha para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Tá? Você vai lá, você digita e rapidinho você vai encontrar o número do telefone. Tá? É o primeiro passo. Então você mesmo pode fazer a ligação, que acho que é 188, se não me falo a memória, e o SAMU também tem um número lá para as pessoas que têm problema de suicídio. Naquele exato momento eles vão te atender e você pode passar para essa pessoa, né, para ouvir o que é necessário ser feito. Okay? Então o primeiro passo a fazer, encaminhar. Se é do grupo da igreja, é muito importante isso, viu, Jadiel? Esse me tocou um assunto muito importante, porque às vezes a pessoa está com problema e você não sabe o que fazer com ela. Você não sabe para onde guiar. Aí o que você vai fazer? Você vai levar para um grupo de oração, vai orar, e aquela pessoa não vai entender isso. Percebe? Então, o primeiro passo, leve essa pessoa até um profissional. Então, o primeiro passo, como se você não tem ali na hora, você vai ver. Tá? Primeiro passo. Isso é o primeiro passo. E você vai levar essa pessoa lá e apoiar, gente. O segundo é apoiar essa pessoa. Em todos os sentidos, de ficar atento em todos os passos que ela for dar. Tá? E fale com ela diretamente. O terceiro passo é esse. Você tem que falar com ela diretamente. E ter tempo para ouvi-la. Nós, no momento que nós estamos vivendo de questão de imediatismo, a gente não consegue ouvir o outro do jeito que é necessário, né, Jadiel? A correria é tanto que você não consegue ouvir. E essas angústias só vai aumentando, só vai aumentando.
Então é isso. CVV ou SAMU, tem um número aí na internet, você pode pesquisar que você vai achar números e vários números. Mas o CVV é o melhor lugar que você pode mandar essa pessoa, que é o Centro de Valorização à Vida. Encaminhar para um profissional. Né? Que é um caminhão para um profissional. Cabe ressaltar aqui um detalhe que eu acho importantíssimo, é que se você não tem a capacidade de dar uma orientação, não execute. Não execute. Você não tem uma palavra que vai ajudar aquela pessoa, melhor forma faz o que o professor está orientando. Escute apenas. Faça o favor de escutar o máximo que você puder. Quando ela terminar, fala, eu não posso fazer, eu não posso te ajudar. Eu vou te caminhar a quem pode. Porque às vezes uma palavra maldita, mal colocada, ela pode ser um gatilho para uma coisa pior, entende? Então, uma orientação para vocês que são jovens, se capacitem. Se querem exercer uma função de liderança, se capacitem. Tanto se é o desejo de uma liderança religiosa, não é apenas questão de Bíblia, religião, teologia, também a questão humana, de saber tratar da psique humana, num vulgo alma humana, saber tratar essas questões. Então, o meu conselho é se capacite para poder exercer essa liderança, também tratando das questões almáticas, igual o professor Loraceta bem disse. Eu mesmo, não querendo prolongar muito, antes de eu ser o segundo ali, já procuraram muitas pessoas por eu ser, como pode dizer, eu converso muito, sou uma pessoa que gosta de ouvir muitas pessoas. E já me procuraram muito de pessoas que não são cristãs mesmo, chegando em mim, Arthur, e desabafando, eu só ali, escutando, eu não sabia o que fazia, não sabia o que eu falava. Antes de saber agora eu sei, eu não sabia o que falava. Eu ficava escutando a pessoa falando, eu escutava. Tem um momento que eu escutei, acho que foi por 1h30, a pessoa andando, rodeou o quarteirão todinho, conversando comigo, só escutando. No final dei um abraço na pessoa, falou, muito obrigado por ter me escutado, agora não tenho mais essa coisa no meu coração. E agora que eu escutando vocês bateu isso, porque muitas das vezes quando nós não sabemos o que fazemos, nós não temos o que falar, porque é sentimental. Uma palavra que nós falamos de errado com uma pessoa que tem um sentimental fraco, né, pode muitas vezes cadenciar um suicídio naquela pessoa, mesmo ela já tendo aquela vontade, a gente trazer aquela palavra pode trazer uma coisa pior na vida dela. Lembrando, quando a pessoa faz a tentativa de suicídio, ou quando ela vem te procurar porque ela está com desejo de suicida, isso já vem há muito tempo, tá? Tem pessoas que preparam entendeu? E estou falando conscientemente, prepara o momento dele tirar a própria vida durante anos. Tá? Perdão cortar o senhor, podemos dizer no caso então como exemplo, que é como se fosse uma planta. Primeiro vai crescendo as raízes para baixo, para depois brotar os sinais. Vai se preparando. Aquele dia ela já estava a pessoa estava com o braço todo cortado já viu. Isso é um sinal de exatamente. O que é bom a gente frisar também aqui nesse bate-papo, que eu acho muito importante, por ano morre 1 milhão de pessoas por suicídio. Existe muito mais morte por suicídio do que todas as guerras que você possa imaginar. Guerras, conflitos sociais, o suicídio está aí, 1 milhão. Como é que você pode achar que no mundo 1 milhão de mortes por pessoa, no mundo, né, por suicídio? Como você pode achar que não tem ninguém no nosso meio que deseja se matar? Exatamente. Então, assim, o que eu digo para quem está nos ouvindo, né? A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela não tem uma pausa. Talvez o seu desejo é dar uma pausa no problema que você tem. Como você não consegue dar essa pausa, você vai acumulando esse desejo de morte. O conselho que eu daria para você? Viver é difícil, viver é angustiante, certo? Então o que você tem que fazer? Primeiro momento, procure ajuda dos seus líderes, procure ajuda do seu pastor, procure ajuda de alguém da sua família. Não tenha vergonha, mas não tenta dar essa pausa aí. Quem dera se fosse assim, pudesse dar uma pausa, depois que passasse o problema, voltasse novamente a seguir. Não é assim. Então viver é difícil, viver é angustiante,
mas procurar ajuda eu acho que faz parte também da nossa dignidade, vamos dizer assim, para ter uma vida mais digna e poder ter mais conforto nessa vivência e convivência que nós estamos aqui, né? Na Terra estamos para viver, então que vivamos bem, né? E é isso. Grandíssimas perguntas. Aqui encerramos o nosso bate-papo. Mais um bate-papo para trazer um assunto muito bem delicado. Se esse bate-papo conseguiu encerrar muitas dúvidas suas, que você coloque, se você tiver algumas outras dúvidas, né, coloca aqui embaixo nos comentários que estaremos lendo e respondendo as suas perguntas. Eu também te peço para seguir a nossa rede social. Também eu te peço para se inscrever no nosso canal, deixar um like, ativar o sininho das notificações para sempre poder se lembrar dos vídeos que vai estar lançando. E esse foi o nosso bate-papo. Para finalizar, meus irmãos, caso você queira procurar uma ajuda profissional, que é bastante importante, se você estiver se sentir movido com esse vídeo, quiser procurar uma ajuda profissional, irmão Loraci, você pode, por favor, deixar um contato profissional, Instagram, Facebook, um número de telefone, a sua clínica, que é para poder as pessoas te procurarem. Também para fazer alguma palestra, né, que o senhor também faz palestras teológicas, enfim. O senhor pode deixar para a gente, por favor? Olha, o meu Instagram é, se digitar Loraci _Vieira, você vai encontrar lá no meu Instagram, o Facebook é o mesmo nome. E no meu telefone é 98883-3619. E nós temos uma clínica junto com a Ionar, que é psicanalista também, lá em Bela Vista. E lá no Instagram você vai encontrar o endereço também do Centro Terapêutico Ionar. Se você precisar, é só ligar, a gente marca um horário lá para a gente bater um papo. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo de hoje. Siga a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Dá o likezinho aí pra gente, pra fortalecer, tá bom? A gente agradece. Pai esteja convosco. Muito obrigado. E fique até a próxima. E encerrando o nosso vídeo, antes da oração também queria agradecer muito o nosso irmão Jadiel, que foi a nossa ponte, para estar fazendo esse vídeo com o nosso irmão Loraci. Você que está vendo o vídeo aí prontinho, você não sabe como que é a luta para fazer um vídeo desse, é muito difícil. Nós temos que ter um preparo bem grande para falar sobre um assunto bem delicado, trazer profissionais aqui sobre esse assunto, para poder falar sobre algo assim. E é muita gratidão do nosso irmão Jadiel ter conseguido arrumar um profissional para a gente. Gratidão, claro, irmão Loraci. Graças, muito obrigado, Loraci, por conceder essa honra, que a agenda do ano é cheia. Meu jeito de aparecer. Nem Salomão tinha tanto entendimento que esse barulho tem. Vamos lá? E vamos pedir para os irmãos orar, se pôr de pé. Deixar para o nosso irmão Maurício estar fazendo essa oração. E olhe você também conosco aí. Vamos lá. Senhor Deus, querido e glorioso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esse episódio maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Venha, meu Senhor, fazer com que todas essas palavras, meu Deus, que foram ditas aqui, entrem no profundo do coração de cada um daqueles que escutaram, meu Deus. Faça, meu Senhor, com que estejamos prontos, meu Pai, aptos para fazer, meu Deus, aquilo que precisamos para ajudar o próximo, meu Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, meu Pai. Te agradecemos por cada um desses telespectadores que veio e assistiu nosso vídeo. Te agradecemos também, claro, pela vida do nosso irmão Jadiel, nosso irmão Loraci. Obrigado, Pai, mais uma vez por estar conosco, meu Deus, todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.